Bom, pessoal, nessa aula nós iremos aprender como criar gráficos utilizando o LibreOffice Calc a partir de tabelas que temos às nossas disposições. Até agora, nós temos tabelas desse formato, com linhas, colunas, cabeçalhos, informações que nos dizem respeito. Os gráficos são utilizados na parte de dados para facilitar a leitura de dados tabulares. Por exemplo, aqui nós temos dados tabulares, que são compostos por linhas e colunas e que possuem seus dados associados. Um gráfico é uma imagem que representa esses dados de uma forma mais fácil de se ver e se ter uma resposta mais rápida. Assim que você se depara com um gráfico, você já sabe do que se trata e quais são as tendências em cima desses dados. Tá? Com os dados tabulares, a gente tem os detalhes. Com os gráficos, nós temos uma visão mais geral e podemos ler de forma mais rápida sobre o que se trata aqueles dados, de planilhas, de tabelas, enfim. Então, como é que a gente constrói, como é que a gente faz gráficos utilizando o LibreOffice Calc? Muito simples. Você clica na primeira célula, ou você seleciona os dados, usando Shift, seta para o lado, para a esquerda, tá? Ou o gráfico do próprio Calc, ele interpreta quais os dados você quer tratar. Se você clicar na primeira célula do seu dado, vamos aumentar aqui um pouco o zoom, você clicar aqui na primeira célula, onde tem, por exemplo, aqui nesses dados aluno, e vir em inserir, vai ter a opção aqui, ó, gráfico. Tá? Ao clicar aqui, antes que a gente comece a fazer, o próprio Calc vai interpretar que você vai fazer isso. Ele vai selecionar todos os dados e em cima desses dados ele vai gerar um gráfico. Ele vai interpretar quais são os dados que você quer e quais são os gráficos que ele vai poder mostrar para você. Tá? Você pode fazer isso ou você pode só fazer aqui. Clica na primeira célula, vai inserir gráfico. E ele gera já de cara um tipo de gráfico. Existem diversos tipos de gráficos. Tá? Aqui nós temos gráficos de coluna. Aí se eu passar o mouse por cima, ele vai dizer gráfico normal, de coluna normal, gráfico de coluna empilhado, gráfico de porcentagem empilhada. Tá? E ele vai alterando ali ao fundo, se você perceber, quando você clica em cima, ele vai fazendo as alterações. Tem os gráficos de barra, que aí tem barra também do mesmo estilo. Barra normal, barra empilhada, barra porcentagem. Tem os gráficos de pizza, gráfico normal, pizza fatiada, gráfico de rosca fatiado, gráfico de área, linha, dispersão, bolha, rede, cotações, coluna e linha. Tá? Porém, todos esses gráficos ele também tem a opção de aparência 3D. Você pode optar por fazer, ó, se você colocar aqui do lado, ele gera a aparência 3D desse gráfico, dos gráficos que ele tem à sua disposição. Você pode fazer essa opção. Pode clicar nas opções de simples, realista, e ele vai fazendo essas alterações automaticamente. Você pode ter formato cilíndrico, cone, pirâmide, todos eles aqui você pode fazer. Então, há de muitas informações de tipos de gráficos diferentes que você pode trabalhar. Tá? Nesse caso aqui, não vou clicar na aparência 3D, vou deixar um gráfico de colunas normal, tá? Clicar aqui e vou finalizar. As outras opções aqui, ó, tem intervalo, que é justamente o intervalo onde está selecionado aqui os nossos dados, da célula A1, né, até a célula F5, da coluna F e a célula 5, tá? Tem a série de dados, você pode excluir, depois a gente vai ver que dá para excluir alguns desses dados que a gente não queira. E tem os elementos do gráfico, por exemplo, se eu quiser colocar um título, né, nesse gráfico. Por exemplo, é um gráfico, aqui, gráfico de notas dos alunos. Tá? Você pode escolher se vai estar ao centro, à direita, em cima, embaixo. Você pode escolher onde que vai estar essa legenda. Clicar em finalizar. E nós temos aqui um gráfico. Ele está um pouco grande, né? Nós podemos clicar nele e quando aparecer aqui a opção, você pode clicar em algum fora, você clica fora, volta e vai aparecer aqui essa setinha, você vai diminuir o gráfico para que ele fique um pouco melhor de visualizar. Né? Vamos colocar aqui abaixo, você pode colocar onde bem entender que fique esse gráfico. E aqui se a gente perceber, ó, vai ter as notas da Maria, do Pedro, do João, nota 1, nota 2, nota 3. Você pode alterar essas cores também. Pode fazer com que isso fique de forma diferente. Como? Clica aqui fora, clica de novo, botão direito
e clica em editar, clicou uma vez, e você pode vir de novo, ao clicar em editar, clicar novamente no botão direito, deixa eu colocar isso aqui do lado, colocar novamente o botão direito e tipo de gráfico. Aqui você pode alterar para o tipo de gráfico, no caso que nós queremos, ou você pode vir aqui em intervalo de dados. Né? No caso, clicar em série de dados, vamos excluir o resultado aqui que não nos interessa. Essa coluna resultado não nos interessa do gráfico, então como a gente clica em cima dela e clica em remover. Tá? E já vai remover do nosso gráfico. A média também não nos interessa, talvez nos interesse esse dado. Pode clicar aqui e remover. Feito isso, você clica em OK. Tá? E nós já temos um gráfico um pouco mais limpo que nos mostra aqui quais as notas. Outras opções que você pode fazer é clicar em cima do dado, aqui da coluna do gráfico, você vai dizer que vai aparecer uns pontos, e você pode querer que mostre as informações referentes a esse gráfico. Como é que você faz? Clica no botão direito e vai inserir um único rótulo de dados, ou formatar ponto de dados. Você pode clicar aqui, ó, e vai aparecer os dados. Mas eu posso inserir, clicar com o botão direito, inserir rótulo de dados, vai inserir todos os dados. Por exemplo, de quem aqui for vermelho, da nota 1. Você pode vir aqui de novo, clicar com o botão direito, inserir rótulos de dados, vai inserir de todas as notas e assim sucessivamente. Ó. Inserir dados e ele vai mostrar de quem são as notas e quais são as notas e qual a variação dessas notas aqui a partir dos dados. Toda vez que você clica, perceba que as colunas também dos dados tabulares ficam sendo devidamente selecionadas. Tá? Então, de uma forma geral, assim que a gente consegue trabalhar com gráficos. Tá? Então, você pode fazer muitas modificações, muitas alterações. Para essa aula, vocês irão fazer o seguinte exercício. Tá? Antes de tudo, se você quiser criar um novo gráfico, novos dados tabulares, sem que tenha que criar um novo arquivo do Calc, você pode vir aqui, ó, clicar no mais e criar uma nova planilha. E assim você pode criar várias planilhas, você pode renomeá-las, basta clicar com o botão direito do mouse e renomear, por exemplo, sei lá, atividade 01, né? Para cada atividade você vai fazer isso. A mesma coisa você faz para os outros. Em vez de você criar vários arquivos diferentes, você pode criar várias planilhas em um mesmo arquivo. Né? Então aqui atividade 02 e assim você pode criar várias sem ter problema, todos no mesmo arquivo do Calc. Tá? Aqui nós temos o nosso exemplo. E vamos ver aqui o que é que pede o exercício. Bom, o exercício vai estar disponível para vocês. Vai estar aí o link. E vocês vão ter um acesso a um arquivo PDF, onde vocês devem fazer o quê? Para cada questão dessa, vocês vão criar uma nova planilha do jeito que eu fiz aqui. Ó. Atividade 01, atividade 02 e assim sucessivamente. Feito isso, vocês irão digitar os dados referentes a cada uma dessas informações. Vocês irão digitar na planilha e criar para cada uma das questões os gráficos que lhe pedem. Você vai criar na primeira aqui um gráfico tipo coluna com aparência 3D. Depois vai criar um outro gráfico do tipo pizza. Vai salvar, criar lá uma nova planilha na aba e vai lá criar também a partir desses dados, vai inserir, digitar todos esses dados e criar um gráfico tipo linha, somente linhas, gráfico tipo área. São dois gráficos para essa questão e um gráfico para essa questão, um gráfico do tipo cotação. E para a última questão, uma nova planilha, você vai criar um gráfico do tipo XY, tá? Do tipo dispersão, tem lá também disponível. Vai digitar esses dados. Essa coluna fx é baseada nessa fórmula aqui, ó. X ao cubo mais 2x ao quadrado. Tá? Então você vai digitar essa fórmula. E onde tem x aqui, vai ser a célula. Tá? Então você vai digitar aqui na primeira, igual, x igual, no caso aqui vai ser a célula elevado ao quadrado, e fazer a fórmula digitada para todas essas células aqui. Tá? Então, desse modo, você vai completar o exercício, salvar o arquivo e terá terminado a atividade. Até o final da aula, nós teremos o resultado de todos esses gráficos.